Estamos de volta com o programa Conexão, hoje falando sobre política. Eu recebo aqui no estúdio da Rádio H2O, Alexandre Rodrigues Martins, presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaruna. Estamos pelas redes sociais também, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e, claro, pelas ondas sonoras da H2O, no programa Conexão deste sábado. Alexandre, no bloco anterior, né, nós terminamos falando sobre essa questão aí desse possível cenário político, né, e você falou aí, de acordo com a sua percepção, o que pode, né, acontecer dependendo da questão dos candidatos. Ah, vamos falar de município agora, certo? O município de Jaguaruna é um município potencialmente eh, interessante no que diz respeito ao turismo, à agricultura. É um município que ainda apresenta, de certa forma, segurança pública de qualidade, né? Um povo acolhedor, a gente sabe porque a gente mora aqui, né? Mas me parece que nós nunca tivemos, e me perdoe se alguém estiver ouvindo e eu estiver errado, gestores públicos que pudessem ter aí coragem de fazer alguma coisa de fato diferente no município. Eu vou trazer aqui o prefeito Hilton, o prefeito Inocêncio, que fizeram ginásio de esportes, que asfaltaram o centro da cidade, né? Enfim, o Hilário Nandi, com aquela mudança setorial das prefeituras, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, rodoviária municipal. Então, assim, de lá para cá, a gente, claro, teve obras interessantes, né? Teve forças interessantes, o asfaltamento da Estrada do Camacho, a Barra do Camacho, nós tivemos o aeroporto regional, uma grande luta, mas eu vejo que Jaguaruna, e você falou no primeiro bloco da questão da expansão do município, que hoje se concentra muito no centro da cidade, e isso, de certa forma, está colapsando e vai colapsar cada vez mais, né? Haja visto, chega sexta-feira, chega um feriado, não precisa ser verão, né? Fim de tarde, manhã, é um trabalho para entrar e sair da cidade. O que tu acha que precisa para o município de Jaguaruna melhorar nessa questão de desenvolvimento, né? Para que nós possamos ter aí um município mais ordenado, e que se possa vislumbrar aí um desenvolvimento mais forte aqui no município, né? O que tu acha disso? Ô Marcos, eu entendo que, primeiro de tudo, as pessoas que gostam de política, aqueles que querem ser candidato a prefeito, eles têm que ter um projeto antes de ser candidato, antes que a convenção homologue as suas candidaturas. O que a gente Perfeito. tem observado é que sou candidato a prefeito, ganhei a eleição e daí vem um ponto de interrogação. E agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho ideia de administração, eu não tenho ideia de arrecadação, eu não tenho ideia de onde vou buscar dinheiro e eu acho que a nossa cidade precisa disso. É uma preocupação com campanha É só, uma né? preocupação com a eleição, Com a com um eleição. momento, não é uma Uhum. preocupação com o desenvolvimento de nossa Não cidade. tem projetos, né? Marcos, hoje nós temos a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, outras igrejas do nosso município que têm uma participação ativa. Nós temos Rotary, CDL, Lions Club, maçonaria. Será que essas instituições, a CIRGE, será que essas instituições não podem chamar para si e dizer, olha, a cidade que nós queremos, que nós precisamos é desse jeito. Isso tem que se dar de maneira coletiva e não individual. O prefeito, ele tem que ser prefeito e fazer aquilo que a Unesc fez em Criciúma. Está chamando todos os pré-candidatos a prefeito e está perguntando qual é o projeto, qual é a receita que vocês têm para a nossa cidade. Qual é a receita que os candidatos hoje que estão se pondo no cenário eleitoral do nosso município têm para a nossa cidade? A construção pós-eleição é a construção de um bolo que precisa de ingredientes. E tu precisa ter esses ingredientes na mão. E quem tem que nortear as ações da administração são as instituições que podem pensar no desenvolvimento da nossa cidade. Então, a receita de bolo, ela tem que ser, a receita para a administração, ela tem que ser criada e ela tem que ser posta para os possíveis candidatos. Hoje nós temos uma rádio FM que tem um alcance magnífico na nossa região, que ela pode também trazer essa situação para ela e questionar os possíveis candidatos a prefeitos
Qual é a receita que tem para o desenvolvimento de nossa cidade? Quais são as vertentes de crescimento? Qual é a possível área industrial? De que maneira a gente vai fazer com que a laje da Jágua, os nossos balneários, sejam vendidos lá fora? Quando eu fui vereador a primeira vez, Marquinhos, eu pedi que naquele momento a administração ela colocasse um outdoor lá na beira da BR-101 e dissesse, aqui é Jaguaruna, nós temos a laje da Jágua, nós temos o chuveirão. O tempo passou, os meios de informações, eles se melhoraram de maneira significativa, as ações da administração elas podem chegar nas pessoas de maneira muito mais rápida e muito mais efetiva, mas o que a gente tem observado é o seguinte, não, eu estou preocupado com a eleição, o que vem depois é depois. O que a gente vai construir para a nossa cidade, ninguém sabe. De repente está na cabeça de uma pessoa só. Então, as instituições do nosso município, elas têm que chamar essa provocação para elas e elencar qual é a prioridade número 1. É um novo acesso? É um contorno viário? É uma área industrial? Entendeu? Isso precisa ser criado pelas instituições do nosso município. E o prefeito, depois de eleito, está aqui. Olha, as instituições elas estão defendendo isso daqui, porque é o que a gente precisa lutar e brigar para que isso aconteça, para que a nossa cidade se desenvolva ainda mais. Enquanto isso não acontece, o desenvolvimento da nossa cidade ela fica na cabeça da pessoa que está administrando. Hoje é do Podemos, amanhã é do Progressista, depois é do MDB, e cada um vai fazendo um pedacinho de nada, um pedacinho sem rumo, um pedacinho sem norte. É uma benfeitoria para a nossa cidade? Mas se for unido, essa benfeitoria ela pode ser muito mais debatida, com uma qualidade muito melhor e o desenvolvimento da nossa cidade ainda maior. Essa é a minha opinião. Alexandre, mais ou menos esquecer a eleição, esquecer o partido, chamar as organizações do município para poder, então, alencar aí as prioridades. E é importante essa participação dessas entidades diante dessa possível estruturação, né, para poder investir no município? Perfeito. Veja só, hoje nós temos uma instituição de voluntários na nossa cidade, que são os membros do Observatório Social, que estão sempre questionando Câmara e o Executivo de maneira muito sadia para que nem o Executivo e nem a Câmara errem em suas ações. A partir do momento que nós temos as instituições organizadas no nosso município, entreguem uma carta para os pré-candidatos do nosso município e digam, olha, a vertente de crescimento da nossa cidade vai se dar dessa maneira, vai se dar sentido praia, vai se dar sentido aeroporto e sentido Camacho. Nós precisamos pensar a cidade dessa maneira. Claro, isso precisa se contratar uma instituição para que ela para que ela mostre isso. Quando eu fui diretor do SAMAI, Marquinhos, isso lá em 2013, a primeira ação que nós tivemos foi contratar a Unesc para que ela desenvolvesse o Plano Municipal de Saneamento para que a gente tivesse um norte nas ações de nossa cidade. Depois a gente foi contemplado com o recurso da FUNAS. Infelizmente, a obra ela não foi continuada, ela não está pronta ainda, faltando a construção da estação de tratamento de esgoto do nosso município, mas foi uma ação que foi posta naquele momento. Infelizmente, aquele estudo que tinha 5 anos para ele ser reformulado, ele ainda não foi feito. Isso foi em 2013, 2014. Né? Da mesma maneira, o plano diretor de nossa cidade. Quem que quer vir empreender em Jaguaruna tendo todos os problemas da APA da Baleia Franca? Marquinhos, a APA da Baleia Franca ela só vai ser resolvida de uma maneira. É o gestor corajoso ir em Brasília contratar um escritório porraço, baludo, nem que isso custe 3, 4, 5 milhões de reais, vamos pagar no sucesso, para que a área da APA da Baleia Franca ela seja lá na beira da praia, e não que ela adentre 5, 6 quilômetros para dentro das comunidades do Torneiro, do Arroio da Cruz, não permitindo que o agricultor, que pode fazer um financiamento no Banco do Brasil através do Plano Safra, seja prejudicado. Hoje nós temos amigos lá que querem construir estufa e galpões, que não pode, porque não consegue o alvará porque está dentro da APA da Baleia Franca. Veja só, uma comunidade que fica 3, 4, 5 quilômetros distante da linha do mar, não pode construir um galpão, não pode pegar um financiamento no Banco do Brasil, porque está dentro da APA da Baleia Franca. Então, existe um engessamento, isso precisa ser enfrentado como prioridade número 1. Se isso for resolvido, Marcos, imagina o incremento de receita que isso trará para o nosso município, desde a venda de imóveis, desde a construção de imóveis na beira da praia, construção de prédios, claro que paralelo a isso, precisa-se ter a revisão do plano diretor, permitindo que prédios de 5, 10, 15, 20 andares, estou aqui falando
uma coisa que precisa ser ratificado em estudo. Não, mas pode-se construir prédio de 10 andares aqui? Tem investidor para que isso aconteça, para que a nossa cidade ela se fortaleça cada vez mais, que tenha incremento de receita e de renda no nosso município. E hoje, infelizmente, nós temos um engessamento disso tudo. Alexandre, Câmara de Vereadores de Jaguaruna. Como é que tu avalia a Câmara de Vereadores de Jaguaruna? Tu, enquanto foi vereador, né? Junto aos outros edis, e também agora é presidente da Câmara de Vereadores. Como é que tu avalia o Legislativo jaguarunense hoje? Marquinhos, eu avalio de maneira muito positiva. Entendo que nós temos uma Câmara atuante. A nossa Câmara, ela, pela organização dela, ela é um modelo de organização para as câmaras da nossa região, né? Às vezes a gente recebe membros de outras câmaras para saber como que é o funcionamento da nossa Câmara, haja vista a qualidade dos serviços que lá são prestados. Uhum. Nós não podemos confundir nesse momento a atividade da Câmara com questão parlamentar, com vontade Perfeito. política, com votação dos vereadores. Mas todos os vereadores do Parlamento de Jaguaruna, eles foram de maneira efetiva atrás dos seus deputados, atrás do governador do estado, para que esses contemplasse o nosso município com recursos, permitindo dessa maneira com que obras importantes para a nossa cidade saíssem do papel. E aqui eu vou nomear algumas. Barra do Camacho foi um recurso conquistado através do deputado José Milton Schaeffer. Pedro Rosa Lemos, um recurso conquistado através do deputado Jair Mioto. Uma série de recursos que vieram para a nossa cidade, pavimentação do Boa Vista, pavimentação lá da comunidade do Olho d'Água, todos os recursos conquistados através das ações dos vereadores junto aos seus deputados. Relação executivo-legislativo. Como é que é isso? Na minha opinião, é uma relação muito salutar. E por que salutar? Se você pegar todas as gestões anteriores à minha, lá a gestão do vereador Milson, através das economias da Câmara de Vereadores, devolveu R$1.200.000 para que a prefeitura do nosso município adquirisse uma escavadeira hidráulica para atender as comunidades do nosso município. A gestão da vereadora Tereza devolveu mais de R$1.200.000. A gestão da vereadora Aline devolveu R$1.600.000. Nós, na semana que vem, vamos devolver a soma da primeira devolução até essa, mais de R$1 milhão em 5 meses. Qual Câmara que não é parceira do Executivo que devolve recurso? Veja só, qual é a Câmara que não é parceira do Executivo que vai atrás dos seus deputados pedindo emenda, solicitando recurso para mudar a vida do cidadão de nossa cidade? Existe muito mais uma birrinha política, que isso talvez faça parte do não amadurecimento político por parte do Executivo com a Câmara, e não ao contrário. Nós somos parceiros, somos amigos, respeitamos. De 215 projetos que foram para a Câmara, Marcos, somente 7 projetos foram rejeitados. Então, se tu pegar num universo de mais de 200, somente 7 projetos foram rejeitados, no parlamento existe divergência de ideias, e isso a gente precisa respeitar. Talvez se tivesse uma ação mais concreta de conversa do Executivo com o Legislativo, a vida do Executivo talvez fosse mais facilitada. Mas existe também uma falta de harmonia nessas conversas, nessa relação. E não é com o presidente Alexandre, não. Eu não tenho problema nenhum em conversar com os membros do Executivo, e assim eu faço sempre, mas parece que existe uma birrinha entre o Executivo do nosso município e alguns vereadores para não passar informação. É mais uma criancice do que uma ação de relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, que, na minha opinião, não devia acontecer. Ok, estou conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaruna, Alexandre Rodrigues Martins, e você está acompanhando aqui pela 106,9 o programa Conexão e também pelas redes sociais da Rádio H2O. Vamos fazer mais um intervalo, mas a gente já volta a conversar aqui com o Alexandre, vereador Alexandre, presidente da Câmara de Vereadores de Jaguaruna. Não saia daí.